Olá, meus amigos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estar nesse momento, nesse evento. É sempre uma honra para mim participar de cursos e de aulas que envolvam a atualização da jurisprudência. Eu sou a professora Patrícia Dreyer, sou professora do GRAN já há um bom tempo, graças a Deus, e sou professora das disciplinas de Direito Civil, Processo Civil, Direito da Criança e Adolescente e Direito do Consumidor. Hoje a gente vai conversar sobre essa atualização da jurisprudência para carreiras jurídicas em direito civil. Então a gente precisa estar muito antenado naquilo que está posto nas súmulas do STJ e, claro, nos informativos do STJ também. Então eu fiz aqui uma reunião naquilo que há de mais recente enquanto nós estamos conversando aqui. Eu sei que você que está se preparando para uma carreira jurídica está sempre muito atualizado e isso é realmente muito importante. A gente tem editais acontecendo o tempo todo, a gente acabou de ter o Ministério Público do DF, Ministério Público de Minas, agora o TJ de São Paulo já abriu o concurso, a prova já está inclusive marcada, muitas vagas, então é sempre uma possibilidade fantástica da gente ingressar numa carreira jurídica. E aí falando disso, então a gente precisa estar com o direito civil bem afiado, o material vai na descrição para você, mas eu já comecei aqui trazendo as 3 súmulas mais recentes de direito civil. A primeira delas, então, é a súmula 642 do STJ, que diz: o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Então, essa questão de prosseguir na ação indenizatória, a gente até já conhecia, né? Aqui, porque a gente já tinha visto isso, se não é uma ação cujo direito é intransmissível, personalíssimo, a gente conseguiria ali prosseguir na demanda. Mas o que se vê aqui na súmula 642, que é de 7 de dezembro do ano passado, do ano de 2020, é a possibilidade que tem agora o herdeiro e não o espólio de ajuizar a ação, claro, obedecendo o prazo prescricional, porque a prescrição iniciada contra um credor continua a correr contra o seu sucessor, então a gente vai respeitar o prazo prescricional, mas tem a possibilidade de ajuizar a ação. Então, a súmula 642, ela vem em complemento aos artigos 12 e 20 do Código Civil, que falam dessa possibilidade. Inclusive, por mais que aqui nós já estejamos nos preparando para uma carreira jurídica, é tão interessante a gente pensar nessa questão das súmulas serem cobradas. Ontem, né, nós tivemos prova da UAB no dia 8 de agosto, nós tivemos a prova da UAB da segunda fase em Direito Civil e eu sou professora do time do GRAN UAB também, e a gente estava exatamente corrigindo a prova vendo isso. Estava lá uma questão que dizia que uma mulher que tinha ficado viúva ajuizou uma ação em face de uma empresa, porque a empresa estava usando as imagens do marido dela, já falecido, e queria saber se ela, na qualidade então de viúva agora, né, tinha legitimidade para ajuizar a ação e pedir a reparação civil por dano moral. Perfeito, não só pelo artigo 12, pelo artigo 20 do Código Civil, mas também pela súmula 642 do STJ. E aí a gente avança para falar também da súmula 632 do STJ, que vai dizer: nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Então, quando a gente fala aqui, a gente está falando de correção monetária, não de juros de mora, mas o STJ resolveu fixar esse entendimento, já faz um pouquinho mais de tempo, né? Foi em maio de 2019, para entender, olha, quando a gente for fazer o cálculo, então a gente vai chegar no valor devido da indenização securitária, e aí a gente vai fazer a atualização monetária, que seria até o termo mais adequado aqui, a partir da contratação. E aí essa atualização só para quando houver o efetivo pagamento. E por último, uma súmula que foi
continua sendo, né, bastante discutida, inclusive no IBDFAN, como uma súmula que pode ser um tiro no pé. Porque ela diz: os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. Então, por que muitos dos estudiosos do direito de família, inclusive, criticam um lado dessa súmula? Porque quando diz assim, os efeitos da sentença que reduz a prestação alimentícia retroage à data da citação, mas é vedada a compensação e a repetibilidade, está dizendo o seguinte: se João ajuizou, por exemplo, uma ação para reduzir os alimentos que ele paga para sua filha Alice, ele vai continuar pagando o valor devido, se não conseguir uma tutela de redução. Lá no final vai sair uma sentença que reduz os alimentos, vamos pensar assim, só que ele não consegue voltar nem para compensar, nem para exigir, por exemplo, uma eventual devolução, porque a gente sabe disso, né? Os alimentos não estão sujeitos à compensação, não estão sujeitos à repetibilidade. Agora, tem um outro lado, que é aquela pessoa que vai ajuizar uma ação para ser exonerado da sua função de alimentante, da sua posição de alimentante, vai parar de pagar. Aí o que vai acontecer? Se o processo demorar um ano, ou por exemplo aqui no TJDFT, que é o tribunal mais eficiente do país, dentre os tribunais de médio porte, diferente do TJ São Paulo, que é o maior tribunal do mundo, né? Mas aqui no TJSP, aqui no TJDFT, desculpe, a gente tem um tribunal bastante eficiente. Então imagina aí que um processo ele sai sentenciado na primeira instância, portanto, depois de 8 meses. E o pai, enquanto entrou com a ação de exoneração de alimentos, parou de pagar. E ele parou de pagar de repente, em inadimplência mesmo. O que acontece? Quando o juiz lá no final, na sentença, julgar o pedido desse pai procedente e exonerar, retroage a data da citação. E aí ele não pagou, só que ele pode ter surpreendido o alimentado. A mesma coisa quando fala, e aí o perigo, né, de quando fala para majorar. Majorar é o problema. Por quê? Porque, vamos lá, de novo, né, a Alice, filha do João, ajuizou uma ação para majorar os alimentos. Ela ganhou um salário mínimo, ela agora quer ganhar 3 salários mínimos diante da necessidade dela. Não conseguiu uma tutela para majorar no começo, porque tem que resguardar contraditório e ampla defesa, tudo bem, então o processo vai correr. E aí o processo vai levar 1 ano para ser julgado. Quando ele levar 1 ano para ser julgado, que sair a sentença que julgar procedente o pedido da Alice, qualquer coisa que majore, o João já está devendo desde o momento em que ele foi citado. Então ele já começa com uma dívida, vamos dizer assim, uma dívida de, se aumentou de 1 para 3 salários mínimos, ele já começa devendo a partir da sentença 24 salários mínimos. Por quê? Porque majorou e majorou da citação para cá. Então a gente pode ter um problema aqui no que diz respeito à realidade do devedor, e além de ter um problema com relação à realidade do devedor, a gente pode ter um devedor, como diz acho que Marcelo Abelha, né? Um devedor canalha que não paga, tramita o processo e o efeito depois, se for favorável a ele, tem data retroativa, né? Tem efeito retroativo à data da citação. Então a gente tem aqui uma faca de 2 gumes realmente, e o que importa para nós nesse momento da prova é que existe essa súmula que vai dizer exatamente isso, né? Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedada a compensação e a repetibilidade. Quando eu penso que você vai fazer uma prova, eu penso, inclusive, que o examinador ele vai querer um candidato, uma candidata que esteja bem atualizado e conhecendo a jurisprudência. Portanto, eu trouxe para você agora os informativos mais recentes, alguns aqui selecionados,
em direito civil, porque tem uns temas aqui bem interessantes para a gente conversar. Então vamos juntos aqui para o nosso material, e indo para o nosso material, eu começo aqui com você no informativo 702, de 28 de junho de 2021, é ainda o informativo mais recente que a gente tem. A gente sabe que em julho o STJ estava em recesso, e a gente está começando, na verdade, daqui a pouquinho sai aí o informativo de agosto, né? Referente aqui a essa primeira semana de trabalho, vamos dizer assim, voltados do recesso. Os ministros do STJ certamente vão disparar aí números julgados interessantes. E aí o primeiro julgado vai dizer o seguinte, então, no informativo 702, de 28 de junho, ele vai dizer que da inexecução contratual imputável única e exclusivamente àquele que recebeu as arras, essas devem ser devolvidas, mais o equivalente. Aí você falou, professora, não era exatamente isso que dizia lá no artigo 418 do Código Civil de 2002? Qual é o problema? É uma questão de interpretação. Eu vou te mostrar isso daqui a alguns segundos. Os artigos 417 a 420 do Código Civil vão cuidar das arras ou sinal. Lembrando que nós temos duas modalidades de arras ou sinal. As arras confirmatórias, naquelas espécies contratuais em que não se estipula o arrependimento, e as arras penitenciais, em que desde o momento da celebração desse contrato, que pode ser um contrato preliminar, pode ser uma promessa, pode ser o próprio contrato definitivo com o pagamento das arras, enfim, vai dizer lá que uma das partes pode se arrepender, e as partes podem se arrepender, ter liberdade para isso. E isso tem consequência. Por quê? Quando as arras são confirmatórias, as partes estão dizendo, nós não vamos desfazer esse negócio. Mas a gente sabe que nem tudo é assim, né? As partes podem acabar querendo desfazer o negócio, ou uma delas se arrependendo, querendo descumprir com a sua parte. E se isso acontecer, funciona assim. Quem pagou as arras se desiste ou inexecuta, perde as arras. Se quem recebeu as arras, e é aqui que está a confusão, se quem recebeu as arras pôs no bolso, inexecuta, tem que devolver o que recebeu, mais o equivalente. Então, se recebeu 200 mil, tem que devolver os 200 e pagar 200 do bolso, acrescidos de juros, atualização monetária, honorários e tal. E aí a pergunta é, então devolve o dobro? Não, não devolve o dobro. Devolve o que recebeu, mais o equivalente e as respectivas atualizações. E foi exatamente isso que foi objeto da discussão do STJ e vai que cai numa prova nossa, né? Porque diz o seguinte, olha só, ele diz, tradicionalmente a doutrina classifica as arras em duas espécies a depender da previsão ou não do direito. Então nós vamos ter as arras confirmatórias e as arras penitenciais. Aí, avançando aqui para o terceiro parágrafo, nós vamos ter exatamente isso, né? No artigo 420 do Código Civil, correspondente ao artigo 1095 do Código de 16, substituiu o termo dobro por equivalente. Seguindo na mesma linha, o artigo 418, que não tem correspondente no código anterior, emprega o termo equivalente e não o dobro. E isso veio preencher uma lacuna existente na legislação anterior, porquanto trata da hipótese mais ampla de inexecução contratual e não apenas do direito de arrependimento, que era uma matéria que ficava lá, ou que está tão somente no artigo 420. Para entender, diz assim, examinando o artigo 418 do Código Civil, esclarece a doutrina que não mais utiliza o termo dobro, tendo em vista o fato de que pode ser dado a título de arras bens diferentes de dinheiro, sendo preferível a expressão mais o equivalente adotada pela novel legislação. Sobre o tema, a terceira turma, vamos lembrar que esse julgado aqui é também da terceira turma, mas vai dizer
Sobre o tema, a terceira turma já teve a oportunidade de fixar o entendimento de que a restituição somada ao equivalente, quando a inexecução advém daquele que recebeu as arras, ocorre, sejam elas confirmatórias ou penitenciais, ou seja, sempre terá que haver a devolução por aquele que recebeu as arras do que recebeu mais o equivalente. E não é pagar em dobro. E aí continua aqui ainda, né? Dizendo no final, desse modo, seja a partir de uma interpretação histórica, seja a partir de uma exegese literal e sistemática do exame do artigo 418, é forçoso concluir que nas hipóteses de inexecução contratual imputável única e exclusivamente àquele que recebeu as arras, estas devem ser devolvidas mais o equivalente. E ainda tem uma questão, né? Porque quando fala desse equivalente, como eu estou dizendo para você aqui, não é só o equivalente pura e simplesmente. Ele vai dizer aqui, ó, que é o equivalente com a atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. De sorte que a gente ainda tem que fazer um cálculo, e é por isso que é importante a gente entender que não é dobrado, que é o equivalente. Muito bem. Vamos avançando, e aí a gente vem aqui para um outro julgado desse mesmo informativo, que vai dizer, é possível a penhora de bens do devedor de alimentos sem que haja a conversão do rito da prisão para o da constrição patrimonial, enquanto durar a impossibilidade da prisão civil em razão da pandemia do coronavírus. Então, veja, o que temos aqui. Inclusive, eu gosto sempre de falar dessa questão aqui do coronavírus e da prisão e tudo mais. Veja, esse informativo é de junho de 2021. Mas, no meio da pandemia, a gente teve, na verdade, um concurso que começou no finalzinho de 2019, no Ministério Público de Minas, se eu não estiver equivocada, ou comecinho de 2020. Eu sei que a prova objetiva foi feita sem restrições, a gente não sabia ainda da pandemia. E a prova oral, já na fase da prova oral, a prova oral já foi feita no tempo da pandemia, mas ela aconteceu. Então, ela aconteceu, foi até inclusive transmitida, muita gente pôde assistir pelo YouTube, acredito que ainda seja até disponível. E eu sempre conto essa história, porque eu assisti um pouquinho, né? Eu não consegui assistir todas as provas e tal, mas foi muito interessante, porque quando eu assisti, o momento que eu estava assistindo, uma das examinadoras, ela falava exatamente disso. Ela queria saber exatamente dessa questão da prisão, ela queria saber exatamente dessa questão voltada à pandemia do coronavírus. E aí eu falei, gente, mas é tudo tão recente, de onde ela está tirando isso? E era uma examinadora de penal, que já não é a minha praia, né? E aí quando eu fui ver, na verdade era um julgado daquela semana. Era mais ou menos assim, o informativo devia ter saído na segunda-feira, e aí essa prova estava sendo na quinta, ou seja, ela queria saber algo que tinha acabado de ser publicado pelo STJ. Então, é importante a gente estar sempre muito antenado. Com relação a essa questão aqui, o que acontece? Inclusive, nós tivemos algumas discussões com relação à prisão, né? A prisão civil do devedor de alimentos. Se prendia, se colocava em regime aberto, mas o regime aberto não restringe no tempo da pandemia, que a gente já estava precisando ficar em casa mesmo e tal, então não era uma sanção eficiente. Aí teve entendimento que falava, não, se ele deixar de pagar alimentos, ele vai ser preso depois, também não é razoável, né? E aí o que acontece? O STJ, então, tem vindo em julgados repetitivos falando sobre essa conclusão aqui que ele ouve por bem adotar, que é possível a penhora dos bens do devedor de alimentos sem que haja a conversão do rito da prisão para o da constrição patrimonial, enquanto durar a impossibilidade da prisão civil em razão da pandemia do coronavírus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha,
Lá no artigo 528, parágrafo 3º, a gente tem a possibilidade do rito da prisão civil se o alimentante, de maneira injustificável, de maneira voluntária, inexcusável, ele deixou de pagar os alimentos, não é? Então, a gente tem a possibilidade do rito da prisão, que é a única possibilidade, inclusive, que a gente tem. Ok. Aí tá dizendo o seguinte, isso para os 3 meses mais recentes no máximo, basta 1 mês de inadimplemento, que a gente já pode promover a execução de alimentos sob pena de prisão. Só que, nesse sentido, nós promoveríamos uma possibilidade de colocar esse alimentante, outrora preso ou eventualmente preso, em risco de contrair Covid no presídio ou de levar o vírus e aumentar ainda mais essa contaminação no presídio. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar em regime aberto? Não. Vamos colocar em prisão domiciliar? Não, não faz sentido. Então vamos fazer o quê? Vamos para outra medida que faz parte do rito da cobrança dos alimentos e que é igualmente eficiente. E que rito é? É o rito, então, da penhora do patrimônio, que é exatamente o que está dizendo aqui nesse recurso, né? Inclusive, sem conversão do rito. Então, no meu entender, isso que é interessante, que eventualmente pode cair na sua prova. E aí, meus amigos, eu fiz questão de trazer, já que nós estamos falando aqui de alimentos, eu fiz questão de trazer um outro julgado também desse assunto, que é um pouquinho mais antigo, né? Ele é o 698, que é de maio de 2021, não é tão antigo assim, mas ele diz o seguinte, o valor recebido a título de horas extras integra a base de cálculo da pensão alimentícia fixada em percentual sobre os rendimentos líquidos do alimentante. Por que essa discussão foi parar lá em cima? Porque, de um modo geral, a gente tem a determinação de que os alimentos incidam sobre o valor bruto, a remuneração bruta do alimentante, afastadas as deduções obrigatórias. Ou, eventualmente, a gente estabelece um percentual diferente, eventualmente maior, mas a gente coloca já direto sobre a renda líquida. E aí a pergunta é, essa renda líquida inclui, eventualmente, as horas extras, a participação nos lucros ou qualquer coisa do gênero? Obviamente que sim, porque são todas as verbas remuneratórias. Então, não há que se discutir que hora extra não entra, vamos dizer assim, na base de cálculo do percentual do pagamento dos alimentos. Se o alimentante recebeu mais, pagará mais proporcionalmente ao alimentado. O que faz muito sentido, porque se você pensar, por exemplo, numa família em que não há necessidade de pagar esses alimentos, imagina aí que no modelo clássico, né, o pai vive com o filho, aí ele recebeu uma remuneração maior esse mês porque ele fez muitas horas extras no mês passado. Isso não é bom para toda a família? Ele não vai, de uma certa maneira, colocar esses valores para o benefício da família? Então, esse filho alimentado que recebe por meio de pagamento também tem que ser beneficiado. Então, faz muito sentido colocar isso aqui. Mas é interessante, por quê? Porque o STJ vai nos ensinando. Conforme a doutrina, a jurisprudência nacional, os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto. No que tange a possibilidade de pagamento do devedor, deixa eu ver se eu coloquei tudo aqui. Olha, não coloquei aqui para você. Deixa eu mostrar aqui para você então. Eu vou até depois corrigir isso aqui para você. Deixa eu pegar aqui então esse informativo, eu deixei ele aqui à mão para te explicar. Deixa eu pegar aqui um instantezinho, deixa eu ver. Eu tenho um outro para te mostrar aqui, muito importante, né? Então, é o seguinte, ele vai dizer assim. Deixa eu ver aqui, um momentinho, que a gente vai falar. Bom, depois eu coloco aqui para você, né? Porque eu quero falar de um outro que diz respeito aos alimentos também,
que diz o seguinte, olha que interessante. Ah, achei, tá aqui. Pronto, olha bem, de 31 de maio. O valor recebido a título de horas extras integra a base de cálculo da pensão alimentícia fixada em percentual. Aí ele diz, né, que conforme a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Há quem diga, inclusive, do trinômio necessidade, possibilidade e solidariedade familiar. No que tange à possibilidade de pagamento do devedor de alimentos, especificamente quanto à incidência das horas extras, verifica-se que há entendimento no âmbito da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça de que os valores pagos a título de horas extras devem ser incluídos na verba alimentar. No julgamento do recurso especial 1098585, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, a 4ª turma, por maioria, entendeu que as horas extras têm caráter remuneratório e o acréscimo patrimonial delas advindo consubstancia aumento superveniente na possibilidade do alimentante, o que autoriza a incidência dos alimentos. Soma-se a isso, por ocasião de um outro recurso especial da relatoria do ministro Herman Benjamin, que a primeira sessão do STJ reafirmou o entendimento no sentido de que o adicional de horas extras possui caráter remuneratório. E assim, o valor recebido pelo alimentante a título de horas extras possui natureza remuneratória e, portanto, integra a base de cálculo dos alimentos fixados em percentual sobre os rendimentos líquidos do devedor. Inclusive, essa também é uma discussão, acabou que eu coloquei aqui para você, olha, meus amigos. Essa é uma discussão, tá bem aqui, ó, tá vendo? O valor recebido pelo alimentante a título de horas extras possui natureza remuneratória, integrando a base de cálculo dos alimentos fixados em percentual sobre os rendimentos líquidos do devedor. E aí, só um parênteses, né, uma nota de rodapé aqui, bastante breve, enquanto eu pego para você um outro julgado que também diz respeito aos alimentos, deixa eu ver essa aqui, que é uma questão também das verbas remuneratórias que fazem parte da partilha de bens, eventualmente, né? Então, se essas verbas vão fazer parte de uma partilha de bens entre cônjuges ou companheiros, razoável é que ela também faça parte do aumento da capacidade que beneficia o alimentado nas suas necessidades. Ainda falando de alimentos e terminando por aqui essa questão dos alimentos, tem esse informativo que eu coloquei para você mais ao final do nosso material e que ele diz o seguinte: o genitor pode propor a ação de prestação de contas em face do outro genitor relativamente aos valores decorrentes da pensão alimentícia. Essa é uma questão também muito interessante porque, apesar de ser de junho de 2021, já é talvez a primeira ou segunda vez que o STJ coloca isso para nós, e se é o entendimento mais moderno, então é o que deve ser cobrado de nós. A discussão inicialmente era o seguinte: não cabe ação de exigir contas de um pagador de alimentos em face do administrador dos recursos, porque os alimentos são irrepetíveis. Aí tinha gente que forçava essa revisão dos alimentos ou essa prestação de contas exatamente fazendo a revisão dos alimentos. Porque falava assim, não, então eu quero a revisão dos alimentos para diminuir. A pessoa que administra, vamos lá, vamos colocar no modelo básico, é assim, ó, João e Maria foram casados, não estão mais casados, tem um filhinho Pedro. Aí o Pedro recebe os alimentos, mas os alimentos são pagos pelo pai João na conta da mãe Maria e por ela administrados. Ok. E aí, quando o João queria saber se o dinheiro realmente estava sendo bem administrado e se estava indo ao encontro das necessidades, né? Se ia ao encontro das necessidades do Pedro alimentado, o que a gente tinha que fazer? Propor uma revisão de alimentos. Porque a gente ia dizer, não, tá pagando demais, ele não precisa de todos esses valores. Aí quando a gente ia ver,
Era exatamente isso, né? Era uma tentativa de falar, não, então quanto é a escola, quanto é o plano de saúde, quanto está gastando de combustível, quanto que está gastando de vestuário. Aí trazia lá as notinhas, a gente acabava tendo indiretamente uma prestação de contas, né? O fato é que isso não resolve por si só. E muitas das vezes a gente só ia lá na possibilidade e falava, não, ele não teve mudança na sua possibilidade, então não há porquê ele ter fundamento jurídico para pedir a sua redução dos honorários. Então, acabava que o João ficava meio de mãos atadas. Entretanto, o STJ, entendendo sobre o artigo 1703, que fala que o dever de sustento oriundo do poder familiar resolve-se com a prestação de alimentos e que ele tem o dever de fiscalizar e manter a educação da sua prole à luz do artigo 1589, começou-se a discutir, bem como, deixa eu até falar aqui para você, porque eu acho que tem um dispositivo que é do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui, que vai falar sobre o exercício do poder familiar dentro da família natural ou da família substituta. Então, o STJ começou a entender o seguinte, não, faz sentido. Ele está pagando pensão, mas toda vez que o filho vem ficar com ele, o filho se queixa, fala de necessidades, aí vem com aquela roupa que a gente parece que, mas eu tô pagando um valor que dá para o menino comprar, dá para a mãe comprar roupa para o menino e tal, e aí começa aquela confusão. O que o STJ falou? Não, se ele tem o dever de fiscalizar, não só de pagar, ele precisa saber se os valores estão sendo bem administrados ou até se poderiam ser mais bem administrados. Então, nesse sentido, é que o STJ houve por bem entender que, só voltando aqui para você, que o genitor, aqui na verdade é um em face do outro, né? Usa o termo genitor, que não é o mais adequado, mas seria um pai em face do outro, né? Um titular do poder familiar em face do outro seria mais razoável. E aí continua. O genitor pode propor ação de prestação de contas em face do outro genitor relativamente aos valores decorrentes de pensão alimentícia. Então, a gente tem aqui uma possibilidade de que isso caia na nossa prova e vale dizer a você que o argumento é exatamente esse, de que ele é também titular do poder familiar. E se o genitor que paga os alimentos é também titular do poder familiar, tem que fiscalizar se os alimentos estão sendo bem administrados. Dentro do direito de família, tem muita coisa do direito de família, e pode cair na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública. Dentro dessa questão, também veio no informativo 699, de 7 de junho de 2021, que os irmãos unilaterais possuem legitimidade ativa e interesse processual para propor ação declaratória de reconhecimento de parentesco natural como irmã pré-morta, ainda que a relação paterno-filial com o pai comum também pré-morto não tenha sido reconhecida em vida. Imagina lá então uma familhinha, né? João teve aqui os filhos. Aí ele teve, por exemplo, a Maria, de filha aqui, ele teve o Pedro e ele teve o Tiago. Só que o João não reconheceu Maria como filha e João faleceu. Passado o tempo, Maria faleceu. Imagina aí que Maria, só para a gente colocar um pouco de pimenta no estudo, né? Imagina aí que Maria era uma pessoa de muito patrimônio, que não deixou nem descendentes, ascendente a gente já viu que morreu, nem cônjuge. Ora, se ela não tem nem cônjuge, nem companheiro, nem descendente, e por óbvio seus ascendentes já são pré-mortos, quem herdaria? Herdariam os colaterais, e aí os colaterais de segundo grau, que são os primeiros na lista, seriam os seus irmãos, não é isso? Só que esses irmãos não estão reconhecidos, porque o pai não registrou, o pai não reconheceu a paternidade.
E eles são, então, irmãos por parte de pai, irmãos unilaterais. Muito interessante e bastante razoável, preservando aí não só o interesse patrimonial, né? Eu falo para brincar, mas preservando, inclusive, os vínculos familiares. Está dizendo aqui que os irmãos unilaterais possuem legitimidade ativa, então são eles os titulares da demanda, ou do polo ativo, né? Do direito de agir aqui, possuem legitimidade ativa e interesse processual para propor declaratória de reconhecimento de parentesco natural com irmã que já é pré-morta, ainda que a relação paterno-filial com o pai comum, também pré-morto, não tenha sido reconhecida em vida. Para mim só faz sentido isso se a gente estiver falando aí ou de patrimônio ou de pessoas muito, como eu poderia dizer, de pessoas muito generosas que eventualmente quereriam cuidar, vamos pensar, dos filhos, quereriam ter aí, dos filhos que eventualmente esse irmão unilateral deixou, né, alguma coisa assim, para cuidar deles, enfim, né, mesmo que eles fossem os herdeiros, né, os filhos fossem os herdeiros, ou é a tentativa mesmo de receber patrimônio, né, meus irmãos, mas vamos lá. Depois, meus amigos, passando para frente, tirando um pouquinho essa questão do direito de família, vamos agora para a questão do direito das coisas. Aí está dizendo aqui, no informativo 701 também, sobre a ação de missão na posse. Diz assim, é vedado o ajuizamento de ação de missão na posse de imóvel na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem. O que a gente sabe é que é vedado o ajuizamento de uma ação reivindicatória. Então, se eu ajuizo uma ação possessória contra você, a discussão da posse e indiretamente da propriedade vai acontecer nessa demanda. O Código de Processo Civil, salvo melhor juízo aqui no artigo 554 e seguintes, ele diz, olha, se você está discutindo aqui com essa pessoa com relação à posse, é vedado o ajuizamento de ação reivindicatória para discutir propriedade em outra demanda, até pelo risco de decisões contraditórias. Então, a gente vai discutir tudo nessa demanda. É possível o ajuizamento de ação reivindicatória em face de terceiro, porque aí não está aqui nesse polo nem ativo nem passivo da demanda. Ok. Aí a pergunta é, mas a ação de emissão na posse é uma ação reivindicatória? Porque há quem diga que a ação de missão na posse é uma possessória indireta. Há quem diga que a ação de emissão na posse, que é aquele proprietário que não consegue exercer a posse, seria uma ação de reconhecimento de domínio. E aí, professora, o que o STJ diz? Que é o que vai cair na nossa prova, né, gente? O mais importante aqui é a gente saber o que vai cair na nossa prova. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para você. Coloquei. Olha lá. Apesar de seu nome em iuris, a ação de emissão na posse é a ação do domínio, por meio do qual o proprietário ou titular de outro direito real sobre a coisa pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente, a ação reivindicatória, a ação de missão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de direito real, ius possidendi, e não da posse em si mesmo, considerada como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros, ius possessiones. Assim, a ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução de mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Tudo bem? Depois, meus amigos, quase terminando aqui esse nosso bate-papo, tem pouquíssimos minutos, deixa eu só contar aqui para você essa história, provavelmente vai cair nas nossas provas, ou de direito civil ou de direito do consumidor. A entidade esportiva mandante do jogo responde pelos danos sofridos por torcedores em decorrência de atos violentos perpetrados por membros da torcida
rival. O que chama a atenção nesse julgado é que o dano aconteceu no entorno do estádio. Quando você vai olhar essa questão, ela é do Paraná. Esse recurso especial veio do Paraná. Então, aconteceu um jogo lá no Paraná, e aí os torcedores estavam, o torcedor que foi agredido, ele estava no carro. E aí ele começou primeiro a ter o seu carro depredado. Aí conta no julgado que esses torcedores agressores entraram na área da torcida, que não era, porque dizem aqueles que amam futebol, que quando a gente tem jogos assim, esses clássicos, até o lugar de entrada é diferente. Por exemplo, eu tenho uma amiga que mora muito perto do Mineirão, e ela diz que quando tem Galo e Raposa, né, Atlético e Cruzeiro, diz que assim, ela não sai de casa, porque tem gente que realmente é muito agressiva. E os lugares, as entradas dos times são por ruas diferentes. Mas esses agressores foram na área da torcida rival, agrediram, entraram nessa área e agrediram a pessoa, as pessoas inclusive. E aí, quem foi responsabilizado? O mandante do jogo, a entidade mandante do jogo. Por quê? Porque entendeu-se que aqui o que havia era uma prestação de serviço e, em última análise, uma relação de consumo. Tudo bem? Tranquilo? Gente, eu tinha mais uma de família para falar. Acredito que eu posso falar com vocês rapidamente, né? Eu coloquei alguns outros julgados, mas vou passar um pouquinho para frente para aproveitar bem o nosso tempo. Diz assim: a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta por si só para anular o ato registral, dada a proteção conferida à paternidade socioafetiva. Mais uma expressão aqui da multiparentalidade. Eu até coloquei aqui para você, porque o STJ, ele é um tribunal de vanguarda, né, gente? É claro que ele vai reconhecer a multiparentalidade e a paternidade socioafetiva. Ele vai dizer: a filiação socioafetiva representa um fenômeno social que, a despeito da falta de previsão legal, foi acolhido pela doutrina e pela jurisprudência a fim de albergar os vínculos afetivos fundados em amor, carinho, atenção, dedicação, preocupações e responsabilidades. Com fundamento maior a consolidar a acolhida da filiação socioafetiva no sistema jurídico vigente, erige-se a cláusula geral de tutela da personalidade humana, que salvaguarda a filiação como um elemento fundamental na formação da identidade do ser humano. De modo que nós vamos ter a possibilidade de manter a paternidade socioafetiva, eventualmente reconhecer a paternidade biológica e receber aqui o Instituto, receber inclusive com tranquilidade a paternidade socioafetiva somada à multiparentalidade, com possibilidade múltipla de herança, com possibilidade múltipla de alimentos, com um regime de visitas ou de convivência e guarda diferente do que a gente está acostumado quando só tem dois indivíduos aí, duas pessoas, mas é perfeitamente possível ajustar essa convivência pensando no melhor interesse do menor. E para terminar, a última possibilidade que eu vou colocar aqui para você, então, é esse julgado que vai dizer o seguinte: não é abusiva a cláusula do contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora financeira, em caso de inadimplemento, a debitar na conta corrente do titular o pagamento do valor mínimo da fatura, ainda que contestadas as despesas lançadas. O que pode pegar na prova é isso, ainda que contestadas as despesas lançadas. Se está na fatura, então pode pegar o mínimo. Se o correntista, obviamente, que também tem ali o cartão de crédito, não fizer esse pagamento mínimo. Existem resoluções do Banco Central que assim autorizam, e eu até trouxe aqui para você no inteiro teor, já terminando aqui, né? Essa operação de débito direto do valor mínimo da fatura consiste em uma ferramenta apenas utilizada para quando o cliente não realiza, ex ponte própria,
o pagamento do montante devido no prazo contratual assinalado, sequer do valor mínimo expressamente acordado para manter o fluxo do contrato de cartão de crédito. A prática do pagamento mínimo como opção do titular do cartão fora reconhecida como válida pelo Banco Central do Brasil desde a edição da Resolução 3919 de 2010. Pronto, meus amigos, a gente tem muito mais coisa para conversar, mas a gente vai fazer isso num outro momento. Eu espero que tenha sido proveitoso para revisar, para atualizar, para enriquecer o nosso estudo. A gente vai ter um outro momento no dia 11, a gente vai conversar sobre processo civil. Eu espero que você tenha gostado, aproveitado, como disse, e enriquecido seus conhecimentos para uma prova tão importante como a prova que você vai fazer. Um beijo muito carinhoso, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Tchau!